Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A Hemicentro mantém regras do Estado e carteira de vacinação será exigida a partir de 17 de outubro. Polícia Civil deflagra a Operação Cobre 2 para combater o furto de fios e cabos em Santa Maria. Veja também, região central já registrou 7 feminicídios este ano. Santa Maria, felizmente, não teve nenhum caso. As autoridades atribuem este dado positivo à eficiência das medidas protetivas. E ainda, cães são microchipados em Santa Maria. Cerca de 100 animais já receberam a tecnologia. O objetivo é incentivar a adoção responsável e o bem-estar dos bichinhos. Estes e muitos outros assuntos aqui no JB em 15 segundos. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Cobre 2 para combater o furto de fios e cabos em Santa Maria. O repórter Maurício Barbosa acompanhou com exclusividade a operação, que resultou em 2 prisões. A operação foi deflagrada pouco antes das 7 horas da manhã. Os policiais se reuniram na 4ª Delegacia de Polícia e, após as orientações, partiram para o cumprimento de um mandado de prisão e outro de busca e apreensão. Um suspeito de 37 anos foi preso pelos furtos de cabos e fios de cobre, além de peças de ar-condicionado. Um homem de 48 anos também acabou preso por receptação durante o cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Ele era o proprietário de uma reciclagem também no bairro Camobi. Concluímos com êxito, os nossos objetivos, onde foram presas 2 pessoas, apreendidos materiais recicláveis como fios de cobre, de alumínio e peças de ar-condicionado, e também uma motosserra. Com isso, essa prisão de um dos indivíduos que foi preso preventivamente é um dos maiores autores de furto de fios e cobres. A operação teve apoio do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Bombeiros e Fiscalização Municipal. A intenção da polícia é apontar todas as irregularidades dos locais que estão funcionando sem o alvará e o PPCI, além de não terem a documentação necessária para estar em funcionamento. A gente prendeu e vai continuar prendendo. Essa ação de amplo espectro, que atua desde o furto, receptação, PPCI, a parte de ambiental, crimes ambientais, a parte da sanitária, tudo vai ser envolvido, tudo está sendo envolvido, e a gente vai continuar com as operações, no sentido de coibir de vez esses crimes que estavam assolando as comunidades. O Comando Regional de Polícia Ostensiva e Central da Brigada Militar deu início às operações do novo Plano Tático Operacional da instituição, o TENET. A solenidade de lançamento aconteceu em frente ao quartel do 1º Regimento de Polícia Montada. Segundo a BM, o Plano Tático Operacional tem como objetivo a prevenção de delitos, reforçar a presença policial nas ruas, aumentando a sensação de segurança para as comunidades, promover a repressão e respostas adequadas à criminalidade e à violência. Nós tivemos 252 prisões, 15 armas, 231 apreensões, nós abordamos 6.000 pessoas e 1.700 veículos. Com o novo plano, a Brigada Militar também busca ampliar a integração com outros órgãos de segurança e com as comunidades onde as operações vão acontecer até o final do ano. A comunidade pode ficar tranquila que a Brigada Militar, juntamente com demais órgãos,
está trabalhando 24 horas por dia para que o criminoso seja colocado no seu local. A comunidade é a nossa aliada com informações, deixamos o telefone 190 à disposição, a pessoa não precisa se identificar, né? E nós contamos com os olhos da comunidade. 10 cães foram microchipados hoje em Santa Maria. O objetivo é incentivar a adoção responsável e o bem-estar dos bichinhos. A ação integra a programação da Semana Animal organizada pela Prefeitura. A Preta e seus 9 filhotes recém-nascidos foram resgatados de uma construção de Santa Maria há cerca de um mês. Desde então, eles estão em um lar temporário. Agora, os cães receberam um microchip de identificação antes de serem adotados. A Preta foi uma cadela que a gente veio um pedido de ajuda, né, lá da Nova Santa Marta, na qual ela estava numa construção e ela, no pedido de ajuda, que foi uma informação que era errada, nos disseram que ela estava comendo os filhotes. Eu cheguei lá, apenas tinha 3 filhotes, porque ela ainda não tinha ganhado todos. E aí, como eu não deixaria a Preta só na construção, a gente voltou lá às 6 da manhã na Nova Santa Marta e a gente constatou que tinha mais 6. A microchipagem de cães atualmente acontece naqueles animais que estarão disponíveis em feiras para adoção e também naqueles cachorros que vivem em locais com a presença de um grande número de animais, com os chamados acumuladores. O microchip, ele é como se fosse uma identidade do animal. Quando nós vamos a um estabelecimento, nós apresentamos nossa carteira de identidade e ali consta nosso nome, uma numeração, a nossa filiação e a mesma coisa acontece com o animal. Ele recebe um nome e a gente, com um leitor, a gente consegue identificar esse número e a partir dos dados que a gente tem na nossa central, a gente consegue identificar o nome do dono, o endereço, o responsável e com isso poder devolver o animal em caso de alguma fuga, em caso de algum roubo, em caso de algum atropelamento, a gente consegue destinar esse animal para o seu verdadeiro tutor. Cerca de 100 cães já foram microchipados desde que iniciaram as ações, há cerca de 2 meses. A Preta e os 9 filhotinhos vão estar disponíveis para adoção na feira que acontece neste final de semana. Quando vimos a real necessidade, pelo grande número de animais que estavam em condições de superlotação em determinadas casas, com os chamados acumuladores de animais. Então, para a gente conseguir estimular a posse responsável, a guarda responsável, que não é simplesmente tu adotar, tu ter um animal e criar em condições de rua, eles estando sujeitos a atropelamentos, roubos, a morder outras pessoas. Então, com isso, a gente consegue estimular a guarda e a posse responsável. A próxima feira está marcada para este domingo, na Praça do Malê. Em caso de chuva, o evento poderá ser transferido. Outra ação de microchipagem de cavalos e também de cães está prevista para amanhã no bairro Campestre do Menino Deus. Os resultados das análises das amostras coletadas no rio Turupi, em São Martinho da Serra, e no rio Soturno, em Nova Palma, não apontaram a causa específica da morte dos peixes encontrados na região em agosto. De acordo com o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, os laudos das amostras de água e dos animais mortos demonstraram que os peixes expostos não morreram por intoxicação de agrotóxicos ou pesticidas. Os laudos apontam que a morte dos peixes foi decorrente de acúmulo de matéria orgânica em estado de decomposição, que ocasionou o crescimento e o aumento da população de algas e a redução de oxigênio. Desse modo, pela baixa concentração de oxigênio dissolvido na água, a morte dos peixes ocorreu por sufocamento. No dia 25 de setembro, o batalhão fez uma segunda vistoria nos locais, mas nada foi encontrado. O relatório de vistoria ambiental será remetido ao Ministério Público.
Santa Maria conta com um programa municipal de atendimento especializado a crianças que vivem em vulnerabilidade social, emocional e física. Assim como a alfabetização de crianças e adultos, o programa atende 15 áreas diferentes, com o objetivo de minimizar os impactos e melhorar a qualidade de vida dos assistidos. Com cerca de 2.000 atendimentos anuais, o Programa de Atendimento Especializado Municipal, o PRAEM, auxilia escolas da rede municipal de ensino no suporte a crianças que vivem em vulnerabilidade social, emocional e física, assim como a alfabetização de adultos. Em uma grande articulação entre educação e saúde, o programa conta com um grupo de 39 profissionais, 88 estagiários de várias áreas e instituições de ensino, assim como a residência da saúde mental e familiar da UFSM. O programa dá conta de 15 áreas diferentes para minimizar os impactos e melhorar a qualidade de vida dos seus assistidos. É o que conta a coordenadora do programa, Juliane Correia. Hoje, nós aqui estamos focando na alfabetização, principalmente de alunos que já passaram do ciclo de alfabetização, que é até o terceiro ano, e não conseguiram se alfabetizar. Então, a gente está tentando fazer com que essas crianças se alfabetizem para não chegar mais longe sem estar alfabetizados. Então, nós temos em torno de 700 crianças sendo alfabetizadas aqui. Fora a EJA noturna, que a gente tem de alfabetização, né? Então, a EJA noturna, nós temos 12 alunos com bastante idade e alguns meninos de 25, 28 anos também, mas são adultos que não conseguiram se alfabetizar até hoje e estão se alfabetizando conosco aqui de noite. E ainda temos toda a saúde aqui, com serviço social também, fazendo toda essa articulação. Então, a gente percebeu que durante a pandemia, cresceram muitos casos de estupro de criança, de todas as idades que tu possa imaginar, desde 2 anos em diante. Crianças espancadas demais nós temos, meninos e meninas em depressão na adolescência, mães que aderiram ao tráfico de drogas ou que colocaram seus filhos na prostituição para poder ganhar dinheiro. Isso aumentou muito com a pandemia. Juliane lembra que desde o ano passado o programa tem uma sede própria que oferece todo o suporte necessário aos atendimentos diários. São 12 salas de atendimento, elevador, salas de reuniões, um salão e um pátio com espaço suficiente para oficinas. A casa foi retomada, adaptada e decorada conforme a necessidade do programa. A coordenadora garante ainda que a estrutura atual é ótima e, por causa dela, é possível atender em todas as frentes e em todas as etapas. Com 12 anos de empenho do programa e ajuda a tantas famílias, a coordenadora comemora os números dos atendimentos, especialmente os números contabilizados na alfabetização. Conforme ela, são 700 crianças e 12 adultos em processo de alfabetização atualmente dentro do PRAEM. Na quinta-feira, a campanha de vacinação contra o coronavírus começa pela parte da manhã. Das 8 ao meio-dia, tem segunda dose de Pfizer para quem recebeu a primeira aplicação no dia 7 de agosto. Os locais são o Ginásio do Clube Dores, a Associação Comunitária Tancredo Neves, a Unidade Básica de Saúde Kennedy e o campus da UFSM em Camobi. Durante a tarde, pessoas que estão com a segunda dose da Oxford AstraZeneca em atraso podem aproveitar para completar o esquema vacinal, indo até o Clube 21 de Abril, também a UBS Kennedy e Estratégia de Saúde da Família São José. Ainda na parte da tarde tem segunda dose de Pfizer para moradores de Felício Bastos, que receberam a primeira dose em 5 de agosto. O local é o Salão Paroquial do Distrito de Boca do Monte. O projeto Mãos Dadas de Judô recebeu a visita da judoca Maria Portela e do ex-judoca João Derli. Eles estão na cidade visitando projetos sociais e repassando dicas aos futuros atletas do esporte. O projeto Mãos Dadas de Judô recebeu 2 visitas especiais na tarde desta terça-feira. O ex-judoca João Derli e a judoca Maria Portela, cria do projeto social, estiveram com os alunos e com os atletas de competição. O encontro foi no Ginásio do Oreco, no bairro Tancredo Neves, onde acontecem os treinos das equipes. Em 30 anos de projeto, essa é a primeira vez que João Derli e a Maria Portela se reúnem aqui em Santa Maria com Mãos Dadas de Judô. E eles estão ali atrás ensinando tudo que aprenderam ao longo da trajetória no esporte, para que no futuro, quem sabe, essas crianças e adolescentes também estejam no lugar que hoje eles ocupam.
Para nós é um privilégio estar recebendo os dois aqui, porque qualquer um dos dois são atletas grandiosos dentro do judô, com conquistas maravilhosas e, acima de tudo isso, duas pessoas que se fizeram cidadãos através do judô. Então, esse é o exemplo que eu quero para o meu projeto. Para Maria Portela, o retorno ao tatame que a formou e projetou é sempre especial. No meio das crianças, brincando no chão, ensinando técnicas básicas, ela se diverte e faz uma viagem ao passado. É uma delícia, né? É uma delícia. E hoje ter a oportunidade de estar aqui com o João, que é uma referência não só dentro do esporte, mas para mim, né? É um desbravador do judô, o cara que mostrou para todos os gaúchos que era possível treinar aqui e ser campeão do mundo ou, enfim, campeão da vida. Então, eu ter ele aqui comigo hoje no projeto onde eu comecei, mostrando para essas crianças, não tem preço. João Derli, que há alguns anos não visitava o projeto, deu dicas para a equipe de competição e destacou que já vê potencial nos atletas do grupo. Tem a gurizada que está já em pleno desenvolvimento, alguns aí tem que avançar, já procurar também ter um treinamento com um grupo maior, né, pegar um kimono diferente, fazer um pouco mais de intercâmbio, que sem dúvida aqui a gente tira bons talentos aí e, se Deus quiser, futuros campeões, assim, como a Maria, como também fui no passado. Alan Silva, 17 anos, é um destes talentos descobertos no Mãos Dadas. Ele começou no projeto aos 8 anos e foi graduado na tarde de ontem com a faixa preta. O atleta obteve a melhor nota da Liga Rio-Grandense de Judô deste ano. É uma honra para mim poder fazer minha graduação junto a eles, com eles, né? Porque eles, desde criança, sempre me inspiraram. Eu, quando iniciei no judô, a minha sensei falava sempre da Maria Portela. Eu sempre tive o sonho de conhecer ela, né? Em 2018 eu conheci e hoje, novamente, vi ela. Então, isso para mim é muito bom, me inspira muito. E no próximo bloco, uma das escolas mais tradicionais de Santa Maria está completando 80 anos. E veja ainda, região central já registrou 7 feminicídios este ano. Santa Maria, felizmente, não teve nenhum caso. As autoridades atribuem este dado positivo à eficiência das medidas protetivas. Vamos agora para o intervalo, acompanhando as imagens ao vivo da movimentação neste momento na Avenida Nossa Senhora das Dores, bem no cruzamento com a Pinto Bandeira. Agora que são 6h25, nós voltamos em seguida. Baita Chef, a competição culinária amadora mais querida dos gaúchos. Todas as segundas e quintas, às 4h30 da tarde, nossos 5 participantes disputam pelo troféu Baita Chef 2021. Acompanhe pela TV Diário, canais 26 e 526 da NET, pelo site ou Facebook do Diário. Patrocínio Master, Empório Amadeu e Coca-Cola sem açúcar. Realização Diário. Patrocínio Cancian Imóveis, Santa Alimentos, Casa Cook, Sicredi, Farinha Maria Inês e Delivery Much. Apoio Ulbra. A região central do estado já registrou, em 2021, 7 feminicídios. Santa Maria, felizmente, não teve nenhum caso. As autoridades atribuem este dado positivo à eficiência das medidas protetivas. Medo, insegurança, sentimento de culpa, vergonha. Muitas mulheres passam por situações de violência, sejam físicas ou psicológicas, dentro das próprias casas. Eu nem dormia pra ter noção, tava grávida, ele ficava na porta, na janela, tudo me cuidando, sabe? Espiando e eu ficava com coisa na cabeça que ele ia me matar, né? Débora chegou a apanhar quando estava grávida, mas ela não se calou. Foram tantos os registros contra o ex-companheiro que ela perdeu a conta. Ele faleceu há cerca de um mês e, desde então, o ciclo de violência finalmente se encerrou. Agora eu tô descansado. Se eu estivesse aí na rua, quando ele estava na rua, eu não dormia, não conseguia comer.
era aquelas loucuras. Às vezes eu me sinto culpada, né? Porque eu fiz ele preso, né? Eu fico com coisa na minha cabeça. O medo fez parte da vida dela por muito tempo, assim como faz parte da vida de muitas mulheres até que elas tomem a decisão de acabar com o ciclo de violência. A medida protetiva, ela não tem um condão, né, de fazer com que um policial fique na porta da casa das vítimas, né, em cada uma das casas das vítimas. Não é esse o intuito, até seria impossível. Mas o que acontece? O olhar do Estado, né, sobre a vítima, a perspectiva do agressor de que a vítima está sendo cuidada e que ele poderá ser preso a qualquer momento por um mero descumprimento de medida protetiva. A medida protetiva é a principal maneira de proteger a vítima de violência doméstica. Mas o mais preocupante é que em 98% dos casos de feminicídio no Rio Grande do Sul, as vítimas não possuíam nenhum registro contra os agressores nas delegacias. Apenas em 2021, 7 feminicídios já foram registrados na região central. Felizmente, Santa Maria não registrou nenhum. A delegada atribui a eficiência das medidas protetivas. Eu acho que ela tem um efeito inibidor, né, e preventivo muito grande. Tá? Os números demonstram isso, né? Então eu sou muito categórica e tenho uma convicção de que as medidas protetivas são eficientes, sim. Mas não é apenas a agressão física que caracteriza a violência contra a mulher. Sofrer violência psicológica também torna possível o pedido de medida protetiva. A pessoa não aceitava, né, o fim do relacionamento. E daí começou a ir atrás dos locais onde eu estava. Enfim, a pessoa sabia muito da minha rotina, então se eu ia pro mercado, a pessoa ia atrás, né? Ou se eu saía com alguma amiga, situações assim do dia a dia mesmo, e isso me desconfortava de uma certa forma. Para a Ana, a acolhida recebida na delegacia foi essencial. Mas para além da justiça, ter uma rede de apoio ajuda tanto após o registro da denúncia, quanto para o próprio reconhecimento da violência. Então, além de romper a própria violência que está sofrendo, também auxilia a se dar conta que está sofrendo uma violência. Porque muitas vezes, quando as mulheres se sentem isoladas e estão numa situação de relacionamento abusivo, de violência com o seu parceiro, elas acabam demorando muito tempo a perceber que estão numa situação de violência. E às vezes são as amigas, as mães, as irmãs, as pessoas próximas a elas, e principalmente outras mulheres, que conseguem auxiliar a fazer com que elas se deem conta desse processo de violência. É apenas com as denúncias e registros que será possível garantir cada vez mais a proteção das mulheres e, assim, reduzir os índices de violência e feminicídios. Durante o mês de outubro, a Escola Professor Maria Rocha vai estar com atividades especiais. Isso porque uma das mais tradicionais escolas de Santa Maria está completando 80 anos nessa semana. A Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha completa 80 anos de criação neste 7 de outubro. A diretora Evelise Borges Pereira explica o porquê da data. Foi a inauguração da primeira parte da nossa escola do ensino médio. Então, ela foi inaugurada em 77, 7 de outubro de 77. Então, por isso a referência do aniversário no dia 7. É uma escola que tem 3 modalidades de ensino. Ela tem o curso do ensino médio, ela tem a modalidade do curso técnico de informática integrado ao ensino médio, e nós temos os cursos técnicos subsequentes de contabilidade, informática e secretariado. Durante todo o mês de outubro, serão realizadas atividades alusivas ao aniversário e outras ações envolvendo alunos e professores, como gincanas, concursos de paródias, desenhos, frases e o concurso de Garota e Garoto Maria Rocha. Tinham a ver com a escola, perguntando o que faria de mudanças e esse tipo de coisa. Tanto isso quanto a representatividade fora da escola. O que tu falaria da escola fora dela, para representar ela? Isso era o principal. O professor de matemática financeira, Cláudio Luiz Rosa, é o mais antigo da escola. Já são 25 anos de instituição. Uma escola muito boa de trabalhar, um bom relacionamento entre colegas professores, direção, supervisão escolar, próprios funcionários. É um local bom de desenvolver as atividades, não é inerentes à educação. Muito bom.
A decoração e o cuidado com os canteiros da escola também fez parte das atividades propostas para o mês. A aluna do primeiro ano, Anne Caroline da Silveira, participou da iniciativa. E os meus colegas também colaboraram muito, outras turmas também. E a parte da decoração foi eu e minha colega que a gente fez também, então foi bem legal fazer. Foi um projeto com a nossa professora de biologia. Artistas ligados a Santa Maria retratam escritores em mostra montada em Porto Alegre. A artista visual Marisa Carpes, nascida em Santa Maria, e Érico Santos, santamariense de coração, estão entre os 18 reconhecidos pintores do estado que retrataram 26 escritores gaúchos. A mostra Autorias é uma homenagem das artes visuais à literatura produzida no Rio Grande do Sul. A exposição foi aberta oficialmente e permanecerá até o próximo dia 31 na escadaria Galeria Céu Aberto, no viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros, no centro histórico de Porto Alegre. A exposição foi incluída pela Câmara Rio-Grandense do Livro como evento prévio da Feira do Livro, que vai ser realizada de 29 de outubro a 15 de novembro na Praça da Alfândega, também no Centro Histórico de Porto Alegre. O jornalista Denis Olim chega agora para o seu comentário. Boa noite, Denis. Qual o assunto para esta quarta-feira? Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Hoje eu vou comentar sobre um projeto, sugestão do vereador Alexandre Vargas, ele que está sugerindo que a prefeitura implemente os temporizadores nos controladores de velocidade, nas sinaleiras, que tem os controladores de velocidade hoje e que acabam multando quem para em cima da faixa de segurança e também quem passa no sinal vermelho. Eu acho que é uma ideia importante e com as verbas que a prefeitura vai arrecadar com as multas, acho que seria importante que o município investisse nesse tipo de tecnologia para facilitar a vida dos pedestres e dos motoristas. Não é para facilitar que as pessoas evitem ser multadas, mas é uma tecnologia já utilizada em várias cidades do Brasil e do mundo que facilita para que as pessoas saibam, por exemplo, se o pedestre tem tempo de atravessar a rua ou não, como que é a situação para o motorista poder frear ou não. E eu conversei com o secretário Orion Ponce hoje e perguntei sobre uma dúvida recorrente dos motoristas agora com os controladores nessas esquinas em que acaba sendo multado quem passa no sinal vermelho. Muita gente se pergunta, mas se eu estiver passando embaixo da sinaleira no amarelo e ficar vermelho enquanto eu estiver ainda no meio do cruzamento, nesse caso eu vou ser multado ou não? O secretário Orion Ponce me explicou o seguinte, que nesse caso não é aplicada a multa, até porque há uma tolerância do equipamento, assim como há a tolerância por excesso de velocidade. No caso de excesso de velocidade, onde é 50 por hora, acaba sendo multado aquele veículo que passa a partir de 58 por hora. É uma tolerância do equipamento para o poder público ter certeza de que está punindo e multando apenas quem realmente cometeu a irregularidade. E no caso da sinaleira, do sinal vermelho, funciona o seguinte, segundo o secretário Orion Ponce, é dada uma tolerância de 3 a 5 segundos. Então, se o veículo está chegando no semáforo antes da faixa de segurança e dá o sinal amarelo, ele pode passar normalmente se estiver próximo ali da sinaleira, não tem problema. Se chegou o sinal vermelho, o carro ainda está antes da faixa de segurança e ele verificar que se ele der uma freada brusca pode causar um acidente, nesse caso ele pode ainda passar, segundo o secretário, porque o equipamento não vai multar. Se tiver ali 1 segundo antes de passar na faixa de segurança e aparecer o sinal vermelho, se o motorista vê que não vai ter condições de frear em segurança, o equipamento não vai multar nesse caso. Tem uma tolerância de 3 a 5 segundos depois que ele vai registrar a multa. Então é para justamente multar, segundo ele, só quem realmente passou deliberadamente no sinal vermelho, ou seja, viu que estava no vermelho, percebeu que poderia frear e não freou e daí seguiu reto, daí sim é aplicada a multa. Mas lembrando que a legislação é um pouco diferente. A legislação diz que o correto é não passar o sinal vermelho, mas o equipamento ele é regulado para dar essa margem para justamente não multar
alguém que por acaso estava embaixo da sinaleira quando entrou o sinal vermelho. Então essa explicação que eu acho que é importante, muita gente estava com essa dúvida, então a gente espera ter esclarecido para a população. Kellen e Vilceu. Ok, Deni, muito obrigado pelos esclarecimentos. Deni Zolim, ao vivo com seu comentário de hoje aqui no JD. E agora nós vamos ao vivo para a Praça Saldanha Marinho, onde acontece até o dia 16 agora de outubro a nossa Feira do Livro 2021, que voltou, para a praça, bem no centro da cidade. Quem está ao vivo é o repórter Rodrigo Ricordi. Rodrigo, como está a movimentação aí no local onde está acontecendo a feira? Quais são as novidades? Qual a programação para hoje, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Vilceu. Boa noite, Kellen. Boa noite, espectadores da TV Diário e ouvintes da Rádio CDN. Eu estou aqui na Praça Saldanha Marinho, uma movimentação boa. Até a gente chegou aqui por volta das 5h30 da tarde, tinha bastante gente nos estandes, comprando livros. Eu conversei com o presidente da Câmara do Livro, agora há pouco, o Télcio Bresolim. Ele me confirmou que foram vendidos, até a noite de ontem, 8.500 livros. Então, tá bonito, tá movimentada a Feira do Livro. E a programação de hoje tem uma recuperação da programação de segunda-feira, que em função daquele bug que deu no Facebook, WhatsApp e Instagram, a Feira do Livro, aliás, o Livro Livre não pôde ocorrer. Então, a fala do Itamar Vieira Júnior ocorre hoje, às 8h30, agora às 8h30 da noite. Também agora, às 7 horas da noite, daqui a pouquinho, será lançada a antologia Elas por Elas, da Casa do Poeta. Sempre lembrando que todas essas atrações são transmitidas pelo YouTube, pelo Facebook da Feira do Livro. Tá bem, então, Rodrigo Ricordi ao vivo, trazendo as informações da Feira do Livro, a programação, e fica sempre o convite para as pessoas aproveitarem e prestigiarem a nossa Feira do Livro deste ano. E a seguir, o JD conversa ao vivo com a controladora-geral do município para falar sobre a exigência do comprovante de vacinação e os novos protocolos para a realização de eventos. O Jornal do Diário faz agora mais um intervalo com imagens ao vivo das câmeras do CIOSP. Neste momento, a gente confere o cruzamento entre as avenidas Presidente Vargas, Ângelo Bolson e também Liberdade, aqui em Santa Maria, agora que são 6h39 e nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Sejam bem-vindos
Bem-vindos ao Outubro Rosa. Ao longo desse mês, nós vamos estar trazendo muitos conteúdos importantes e relevantes sobre 2 combates: o combate ao câncer de mama e o combate ao câncer de colo de útero. E essa campanha é celebrada anualmente, com o objetivo de informar e conscientizar a sociedade, proporcionar maior acesso nos serviços de diagnósticos e tratamentos, para assim reduzir a mortalidade. Por isso, convidamos todos vocês a acompanharem os nossos stories e vídeos que serão postados no feed ao longo desse mês, trazendo muitas informações para vocês. Faça parte dessa campanha. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Ribeira. Então não percam e nos acompanhem. Pra comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre vou no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. A Associação dos Municípios da Região Central optou por manter as regras do novo decreto do governo do estado que flexibilizam as regras e protocolos de combate à Covid-19. Para falar sobre a adoção da medida, o Jornal do Diário recebe agora ao vivo a controladora geral do município, Carolina Lisowski. Boa noite, Carolina, seja bem-vinda. Boa noite, Carolina. Seja bem-vinda novamente aqui no JD, sempre para tratar de assuntos importantes, principalmente de interesse da comunidade. A gente sabe que essas medidas já foram divulgadas na semana passada pelo governo estadual e o decreto autoriza a liberação de eventos sociais com as pessoas sem a necessidade de autorização prévia e a exigência de comprovante de vacinação. Como essas medidas foram recebidas pela controladoria? Você acredita que essa flexibilização está certa para o momento atual da pandemia? Boa noite, é uma alegria mais uma vez poder estar aqui com essa audiência qualificada. E eu comentava antes, fora do ar, que o ano passado nós falávamos que estávamos ansiosos pelo momento em que viríamos aqui falar justamente dos momentos de reabertura e de flexibilização. E esses momentos parecem realmente estarem chegando. Então, essas regras, elas foram acompanhadas pelo Comitê Regional, porque desde maio deste ano, com as novas deliberações do Governo do Estado, os regramentos são recebidos e processados e aderidos também através de um Comitê Regional de todos os municípios que compõem a região R1 e R2 de saúde, onde está Santa Maria. Então, nós acompanhamos e entendemos como coerentes essas propostas de flexibilização, porque temos dados que são controlados e com uma tendência significativa de queda. Então, nesse sentido, conseguimos, em consenso com os técnicos e depois com a aprovação dos prefeitos da região, entender que é possível que haja essa adesão às regras mais flexíveis do que o Estado propõe, lembrando que a região poderia ser mais restritiva, mas como eu referi, haja vista o acompanhamento dos dados que tem sido realizado, é possível sim que haja essa adesão e essas atividades retomem gradativamente, como tem sido desde o começo dessas reaberturas. A Associação dos Municípios da Região Centro, a M-Centro, e a Prefeitura de Santa Maria divulgaram que vão adotar as medidas do decreto estadual. Como vai ocorrer essa transição para o novo decreto? O governo do estado denominou ele mesmo que essas regras são chamadas de regras de transição, justamente porque do dia 1º de outubro até o dia 16 deste mês, há um espaço em que as pessoas ainda poderão se adaptar entre as regras novas e o decreto anterior. Então, esse período é bastante interessante justamente para a gente fazer essa divulgação, e para que as pessoas tomem conhecimento disso, em especial a questão do requisito do passaporte sanitário para algumas atividades. Então, é importante que haja essa apropriação, digamos assim, da população gradativamente em relação a essas regras e há essa margem desses 15 dias justamente para essas adequações, especialmente nos ambientes e nos empreendimentos que vão dispor, por exemplo, de pista de dança, então nos auditórios, nos cinemas, nas feiras, todas essas atividades que vão passar por essa modificação. Carolina, como que vai ser essa fiscalização diante do cumprimento, então, do novo decreto, Como que vai ser feito esse trabalho?
O trabalho da Força Tarefa de Fiscalização Integrada, ele vai continuar, na verdade, com a mesma intensidade que vem acontecendo desde março de 2020. Lembrando que das quintas aos domingos, nós contamos com o apoio das Forças de Segurança do Estado, também diretamente conosco, que é a Polícia Civil e a Brigada Militar. Além disso, de segundas a quartas-feiras, as nossas equipes reforçadas com os agentes da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária e da Fiscalização de Postura seguem fazendo trabalho. E nós continuaremos trabalhando tanto por demanda espontânea quanto atendendo às denúncias e sempre levando em conta esse critério do alto risco de contágio, alto risco de aglomeração que o próprio Estado define no seu decreto. Então, eu sempre costumo dizer que a fiscalização e esse poder de polícia da administração, ele nunca vai conseguir estar em todos os lugares, né? Nem na época da pandemia, nem em períodos considerados normais, né, das atividades sociais. Mas a gente precisa usar como critério de tomada de decisão justamente esses locais que têm mais tendência de aglomerar pessoas, que precisam cumprir protocolos mais rígidos. Então é isso que vai ser levado em conta na hora de definir, né, como vai ser essa atuação. E assim nós temos trabalhado e tem dado certo, justamente porque a gente vê ações bastante pontuais nesses locais que muitas vezes não são necessariamente autuados ou notificados, mas que a gente vê que realmente estão sendo cumpridas as regras, mas que são locais que são considerados de alto risco. Assim que o decreto foi publicado, alguns estabelecimentos da cidade anunciaram a flexibilização das medidas. No final de semana, a fiscalização autuou um estabelecimento que fazia uma festa com aglomeração e pessoas, né, sem o uso de máscaras, que inclusive nós mostramos aqui no JD. A senhora acredita que a divulgação do decreto causou uma certa, digamos assim, confusão quanto à liberação dos eventos sociais? O que exatamente está permitido agora? Então, durante toda a pandemia nós vimos que pela dinamicidade, né, do próprio acontecimento, as regras saíam muito rapidamente e às vezes essa dificuldade de análise, de interpretação, a informação não chegava em tempo hábil às pessoas. Então, realmente, final de semana foi visto que se difundiu uma informação isolada de que, por exemplo, poderia se usar a pista de dança, mas o resto da notícia não chegou, né? Não se informou que, por exemplo, esse uso, ele conta com distanciamento, ele relativiza o teto de ocupação dos lugares, ele também vai exigir que haja o uso das máscaras. Então, nessa dificuldade de comunicação e de recepção dessas normas, muitas pessoas acabaram infringindo as regras. Então, o que se deve destacar é que existem algumas atividades destacadas pelo Estado que já vão exigir o passaporte vacinal. Então, por exemplo, a gente destaca a questão das feiras, a questão dos auditórios, do cinema e dos locais que oferecem pistas de dança, além dos eventos sociais e de entretenimento. Uma questão que é bastante importante de destacar é que os bares e restaurantes de alimentação, se eles não disponibilizarem a pista de dança, eles não têm a obrigação de exigir o passaporte vacinal para o acesso, uma vez que as pessoas ficam em seus assentos e não há esse convívio das pessoas circulando e em pé, enfim, nesse espaço de pista de dança. Isso causou um certo ruído no início da alteração da norma, mas agora já está estabelecido aí com as pessoas do setor e já se está dominando, digamos assim, esse novo protocolo. Claro que estes empresários podem decidir, né, no seu restaurante, no seu bar, exigir de forma facultativa, né, esse passaporte vacinal, até porque muitas vezes isso traz uma segurança para os usuários, né, os frequentadores que gostam e bem recebem essa exigência, mas não é uma obrigação se eles não têm essa questão da pista de dança. Essa exigência, então, para os locais que vai ter a necessidade, né, de seguir o decreto a partir do dia 17 de outubro, então as pessoas precisam andar, né, com a carteira ou até mesmo abaixar, né, no celular para ter essa comprovação. Agora, o que acontece com quem se recusa a apresentar a carteira de vacinação? Então, fica na responsabilidade deste estabelecimento ou deste organizador da atividade justamente não autorizar o acesso. Isso nos remete muito ao início da obrigatoriedade do uso das máscaras. É muito parecido com aquele momento anterior em que as pessoas, para acessar os locais, deveriam fazer o uso das máscaras de proteção. Então agora a gente tem um raciocínio muito parecido para realizar essa questão do acesso em estabelecimentos cuja exigência do Estado traga
a questão do passaporte de vacinas. Controladora, mesmo com o aparente controle dessa pandemia, né, a gente ainda segue com níveis consideráveis aí de novos casos e óbitos, enfim. Caso haja um aumento aí dos números com essa flexibilização, por favor, rapidamente, o município pode passar a adotar novas medidas? Sim, o monitoramento do comitê regional é semanal e, além do comitê regional, o município também pode fazer regras mais restritivas. Não pode fazer regras mais flexíveis, mas pode fazer regras mais restritivas. Esse acompanhamento semanal do comitê dá segurança para que a gente mantenha as aberturas ou faça alguma revisão delas, justamente porque os técnicos acompanham esses números que são relevantes para a gestão da pandemia. Tá bem, então a gente agradece a participação, Carolina Lisovski, controladora-geral do município, sempre esclarecendo e lembrando que as pessoas podem acessar o site da Prefeitura, o próprio Diário de Santa Maria, através da televisão, da rádio, das nossas redes sociais e jornal impresso. A gente está sempre trazendo as informações, porque neste momento é muito importante a informação correta. Muito obrigada, Carolina, pela sua participação. E a gente vai agora conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira. A gente começa, então, dando uma espiadinha como que ficam as temperaturas aqui para Santa Maria, mínima de 9, máxima de 20 graus. Na sexta-feira, a máxima chegando aos 22, no sábado variando entre 14 e 19 e no domingo a máxima chegando aos 25 graus aqui em Santa Maria. E no próximo bloco você vai ver o que vai ser notícia no Diário Impresso de amanhã. Vamos agora a mais um intervalo ao vivo, vamos conferir imagens da Rua Alberto Pasqualini, bem próximo ao prédio do Clube Caixeiral, aqui de Santa Maria, bem no centro. Olha só a movimentação neste momento, tranquila. Agora às 6 horas 53 minutos e o Jornal do Diário volta em instantes com mais informações. Até já! Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria tertúlia. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped.
E agora vamos às principais notícias da edição impressa do Diário de Santa Maria para esta quinta-feira. Quem está aqui ao vivo é o jornalista Marcos Fonseca. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vilseu. Boa noite, Kellen. Eu trago aqui a notícia da Editoria de Saúde, a mais importante do dia. Comprovante de vacinação será obrigatório na região para acesso em eventos públicos. Os eventos que vão exigir a apresentação da carteira de vacinação, a gente detalha e também mostra o que acontece com quem perdeu e não tem como comprovar a sua vacinação contra a Covid. Trânsito de ônibus e caminhões será liberado a partir da tarde desta quinta-feira na BR-290. Brigada Militar lança novo plano operacional de combate à criminalidade aqui em Santa Maria. E também 2 homens são presos por furto e receptação de fios e cabos de energia elétrica aqui no município. Por fim, a Feira do Livro vai fazer uma homenagem ao patrono Leonardo Brasiliense na programação desta quinta-feira. São esses, então, alguns dos principais destaques que eu trago para a edição impressa do Diário desta quinta-feira. O Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Muito obrigado, Marcos. Uma ótima noite para você e até amanhã. Você fica agora com a segunda edição do programa Sala de Debate. Uma boa noite e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.